Ok, bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todas que aqui estão. Estamos retomando o nosso grupo virtual de estudos em teatro do oprimido, né? Muitos de vocês já participaram aqui conosco, outros estão chegando pela primeira vez. Eu vou pedir para fecharem os microfones, todos e todas, tá? Para não dar retorno. E aí, a gente está num momento que a gente ficou conversando, né, a equipe pequena, mas conversando sobre qual livro que seria, qual não seria, e a gente entendeu que o momento político pediria os exercícios e jogos, né? Está aqui, ó, esse livro, que ele tem, inclusive, muitas edições revisadas. Esse foi o primeiro com essa capinha azul, é o primeiro, né? Mas o Desculpa, Ball Lico. depois. Lico, Oi. só um momento. Eu acho que você não colocou para gravar, hein? Colocou. Está Colocou? gravando, Está sim. gravando? Lá Ah, em está cima, do lado gravando. esquerdo, tá? Não tá? Acho que sim. Eu acho que tá, Luana, tá sim. Ok. Eu Então, autorizei a gravação. Eu recebi um aviso de ah, autorização e eu autorizei. Acho que cada um tem que maravilha. autorizar, né? Todo Cada um mundo tem que autorizar. autoriza aí. Maravilha. Então, voltando, a gente já, para quem não sabe, né, esse grupo começa lá em março, lá atrás, e a gente já leu alguns livros, já discutiu alguns livros, como O Arco-Íris do Desejo, ó, que está aqui, né? A gente já discutiu também o Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, que eu estou aqui vendo onde é que eu enfiei, são muitos. Já também leu o Estética do Oprimido, tá? E discutiu aqui. Discutimos o último, o Teatro Legislativo. Está aqui, Teatro Legislativo. E depois eu acho os outros. Mas a gente vai trabalhar esse livro, que tem várias edições, tá? Depois eu vou falando mais sobre isso. Mas, como eu disse, nesse momento político, né? Eu acho que nada mais importante do que trabalhar Augusto Boal, do que trabalhar Paulo Freire, de nos mobilizarmos. Nós tivemos agora esse primeiro turno, né? Onde mais ou menos o que a gente esperava, o Lula e Bolsonaro iriam para o segundo turno, e assim foram. E a gente, então, imaginou trabalhar cada livro, a gente sempre pensa uma forma, né, de expor as ideias melhor, de praticar para entender melhor o próprio texto. E aí, para esse livro, né, nós temos aqui a convidada Claudete Félix, a coringa que ficou mais tempo no CTO, se eu não me engano, 30 anos, né, desde 86 até há pouquíssimo tempo, quando ela saiu. O CTO é o Centro de Teatro Oprimido, que eu, ela, Boal e mais 3 pessoas criamos no Brasil em 86, após uma oficina grande dentro dos CIEPs, né, num projeto de educação do Darcy Ribeiro. Eu sou Lico Turli e comigo está, então, a Claudete, e vai dinamizar hoje esse nosso encontro. Como é o primeiro dia, eu acredito que algumas pessoas vão ter alguma dificuldade para entrar. Tenho recebido algumas mensagens de pessoas que hoje não podem, mas que poderão no próximo sábado. Então, a gente vai ver o que vai acontecer, qual é o total aqui hoje. Mas a ideia seria a gente fazer uma prática, né, de jogos, de exercícios, de técnicas, e com um objetivo, né, de nós, até 29 de outubro, que é quando acontece no dia 30 o segundo turno, que a gente faça com os amigos, com os coletivos, com os bairros, com as escolas, né? Que a gente tente avançar utilizando o teatro oprimido, utilizando os exercícios e jogos, né? Tente avançar na questão da mudança que nós queremos, né, para o país. O Boal, se estivesse aqui conosco hoje,
estaria falando a mesma coisa. Para que serve o teatro do oprimido? Se não para mudar, para modificar, para ativar a cidadania. Então, a gente vai trabalhar até o sábado 29, né, daqui a 3 sábados, com muitas técnicas, muitas ideias. Eu vou pedir a vocês para se organizarem, falar quem já tem um grupo, quem não tem grupo, se vai experimentar, como vai experimentar. Então, vou pedir a vocês para nos auxiliarem assim, tá? Eu queria também falar bem rapidinho aqui, o Zé Maria, toda hora eu falo do Zé Maria, mas Zé Maria é um companheiro antigo, né? Do Instituto Artivista, que foi uma ideia que ele trouxe, a gente montou, criou o Instituto Artivista. Zé Maria também desenvolve várias, digamos assim, várias ações junto à área da educação. Em Salvador, a gente teve a oportunidade de trabalhar há pouco agora, por exemplo, com uma escola que foi muito legal. A gente trabalhou lá com o Teatro Oprimido, nessa escola, foi muito bom mesmo. E tem uma rede, né, de escolas em Salvador, que Zé Maria também auxiliou a criar, entre outras coisas, né? E também tem o canal Eu e Tu, que eu indico aqui para vocês, o canal do YouTube, muito legal, que ele e a Dani coordenam, né? E que podem, sei lá, vale muito a pena. E aí, Zé, você quer falar muito rápido aí sobre o teu canal, as ações, como é que estão? Nós vamos retomar agora em novembro, né, que a gente deu uma paradinha por causa das eleições. É um canal que a gente tem um programa que chama Boteco CNV. Tem várias pessoas daqui, Lico, Claudete, que já bateram esse papo lá no Boteco com a gente. Então, tem vários papos legais lá para quem quiser, sobre vários assuntos, todos ligados à questão da transformação social, né? E, Lico, foi um sucesso a eleição lá no Colégio Santa Rita de Cássia. Aqueles estudantes do teatro, eles foram para a porta da escola, fizeram um movimento lindo, bacana, junto com a professora Miriam, que é a diretora. Sim. Aí a gente teve um resultado eleitoral lá muito legal. E eu e Dani estamos agora fazendo terapia comunitária integrativa com as crianças e jovens da escola, e é um trabalho muito interessante para trabalhar as questões mais emocionais deles, né? Está sendo, assim, a continuidade do trabalho, a gente está trabalhando mais emocional para depois a gente retomar o teatro de novo. Muito bom, muito bom. Estou chegando aí, estou chegando. Vamos tomar um café. Bem, então, galera, vamos lá. Já entraram aí mais pessoas. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, nós vamos trabalhar esse livro, que o primeiro nome era 200 exercícios e jogos para o ator e o não ator com vontade de dizer algo através do teatro. Eu já coloquei o PDF dele no nosso grupo de WhatsApp. Quem se inscreveu, eu peguei os e-mails, né, e mandei o link convidando para o grupo de WhatsApp desse módulo. Então, mandei mandei também a nova edição, ou a edição intermediária, digamos assim, que aí virou Jogos para Atores e Não Atores, né? O nome muda, Boal vai mudar o nome. E, por último, o Julian Boal, ele reedita o livro, né? Após a morte do pai, e insere ali algum material, alguns textos que a gente também depois, mais para frente, muito à frente, a gente vai comentar. Hoje aqui a Luana vai pegar o chat, vai acompanhar o chat, ver se está dando tudo certo, e aí quem quiser se comunicar por ali, ela vai anotando, depois vai devolvendo. E eu vou convidar, então, sem mais delongas, a Claudete Félix para conversar aqui com a gente e a gente imediatamente ir para a prática. E, a partir da prática, fazer a teoria. Vamos fazer aqui uma praxis. Claudete. Lico, desculpa, Lico, só uma observação, perdão, é que como eu compartilhei o meu link, né, do Zoom, tem várias Luanas aí. Eu observei e falei assim, gente, não fui eu que falei isso. Enfim, aí eu vou pedir para as pessoas apenas se apresentarem, colocarem o seu nome na frente para a gente para não fazer a confusão na hora do chat, tá bom? Principalmente quem estiver como Luana.
Deu para entender? Entendi. Tá bom. Muita gente não é Luana, é outra Não é pessoa, Luana. mas usou o compartilhado. Entendi. Aí tem que falar, tá? O nome. Entendi. Claudete Félix, bem-vinda. Pronto, microfone. Olá, gente. Meu nome é Claudete. O Nico já falou um pouquinho, né? Trabalhei desde 86 com o Boal, eu e ele na fundação do Centro de Arte Oprimido, e meu último trabalho, saí de CTO em 2000 e alguma coisa, fiquei 30 anos lá, já até esqueci as datas. E o meu último trabalho é com professores da rede pública do Rio, que eu sou professora, né? Professora de português, mas sempre trabalhei com teatro oprimido na sala de aula e também com os professores. E eu fiz uma experiência, na época da pandemia, de adaptar alguns jogos pelo modo remoto, né? Online. Então, quer dizer, vamos dizer que tem experiência ainda, mas foram os jogos que mais deram certo, que eu separei para trabalhar com vocês. Então, a ideia seria a gente praticar online, o que depois pode ser presencial, obviamente, né? Porque a origem é presencial, então, e que vocês possam ter um pequeno arsenal para construir alguma coisa coletivamente com um tema prático, né, das eleições de 2022, e a gente experimentar como é que foi a experiência. Eu até estava conversando com o Lico se as pessoas se sentirem incentivadas a escrever, né? Porque a nossa história, quem faz somos nós. Falta a gente escrever, né, cada capítulo da nossa história. Então, é fácil escrever, é fácil você colocar a sua experiência. Assim, a pergunta seria o que mais te impressionou, e aí você redige um parágrafo, uma coisa assim, e alimenta esse trabalho prático também com uma escrita, né? Uma escrita individual. É importante você autor, né? Também, e deixar registrado. Então, é uma sugestão. Eu não vejo as pessoas... Bom, eu tenho que ver que eu vejo aqui. Tem que botar em galeria. Se você colocar em galeria, você vê. O modo galeria, lá à direita, lá em cima. Isso. Enfim, é porque me fascina... tem aplicação. Lá à direita, lá em cima, aí tem Speaker, Gallery. Botando galeria, você vê todo mundo. É que eu estou no celular, meu celular... Celular Meu eu não computador está sei se ruim, consegue fazer. Realmente eu não Porque sei. era importante ver as pessoas também, né? Enquanto Claudete está tentando fazer isto, eu coloquei já no grupo do WhatsApp, mas eu também não consegui abrir, está no Itaú Cultural, o texto que, basicamente, ele consagra e organiza o CTO. O CTO ele começa em 1986, mas será em 1989, na eleição presidencial, a primeira eleição após a ditadura militar, onde a gente teve o Lula e o Collor no segundo turno, né? E o Collor ele acaba saindo vitorioso. Ele teve 35 milhões de votos e o Lula teve 31 milhões de votos. E aí ficou aquele clima, né, no país, quando saiu o resultado, a gente tinha trabalhado tanto para vencer as eleições, e o Boal, daquele jeito dele, imediatamente convocou todo mundo. No outro dia. E ele já tinha uma pergunta. Olha, somos 31 milhões de pessoas que pensam assim. E tem os outros 35 milhões que pensam diferente. Mas 35 milhões de pessoas e outras 31 milhões de pessoas é muita coisa. E agora? Somos 31 milhões. E agora? E imediatamente nós montamos um espetáculo com esse título, né? Um teatro fórum, e fomos para as ruas discutir o que fazer com 31 milhões de pessoas que pensavam daquele jeito. E foi bem interessante que veio o governo paralelo.
O PT, então, criou o governo paralelo e o Boal era o ministro da Cultura paralelo desse governo. Então, uma das nossas sugestões aqui para esse módulo, né? A gente vai estar dividindo o livro para esses primeiros 3 ou 4 sábados, como as eleições vão atravessar aqui o nosso trabalho, então a gente até 29 de outubro pensa, né, em fazer ações com o tema das eleições, com a discussão das eleições, que auxiliem vocês, né, na mobilização, na conversa, no diálogo com os amigos, com a família, no trabalho, com os colegas, e essa é a sugestão. Por isso, a Claudete traz, então, aí o arsenal, né? Uma oficina, de uma forma ou de outra, prática, né? Através do exercício, a gente vai discutindo tecnicamente, teoricamente, os exercícios. Você conseguiu, Claudete, colocar em galeria? Mas a minha... Estou no celular, não dá. Meu computador deu problema. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente vejo auxilia. algumas pessoas. O que me facilitava no meu trabalho com os professores é que eu tinha a tela do computador e eu conseguia um pouco me relacionar e ver as pessoas. É importante ver as pessoas, né? Então, a gente começa, tá? A gente começa com exercício prático. Eu fiz uma apostila dos exercícios que eu mais trabalhei online e depois que a gente terminar, eu posso disponibilizar. Eu fiz um resuminho, né? Uma menor oficina com uma apostila para lembrar os exercícios, né? Então, isso facilita para a gente ter um arsenal remoto, né? Que é essa a minha proposta, né? Então, assim, na verdade, no modo remoto, a gente tem que ter paciência, que a gente não vai ver tudo, não vai fazer tudo, mas, enfim, eu vou pedir tudo, né? Agora cabe a vocês fazerem o que der também, né? E, assim, saber que nem tudo fica muito claro, pode ter alguma dúvida, né? Enfim, a ideia é que eu também me disponibilize para dúvidas que tenham, né? Para reproduzir o exercício, para refazer alguma coisa, entrar em contato comigo, né? Eu posso refazer essa oficina com um grupo de pessoas que tenham esse interesse na semana, né? A cada semana vai ser uma oficina diferenciada. Então, posso refazer na semana seguinte com quem quiser. Então, me predisponho a isso. Então, a gente vai tentar, vamos ver que bicho dá, né? Então, vamos lá. Então, começa com um clássico do teatro do oprimido, que é o Cruz e Círculo, né? Eu imagino que as pessoas já conhecem, já sabem e tremem quando ouvem Cruz e Círculo. Vamos fazer. Então, vamos lá. Levantem a mão direita e façam uma cruz no ar, do tamanho que vocês quiserem. Pode ser grande, pequena. Mas vamos lá, quero ver as pessoas com a mão direita. Não estou vendo todo mundo, não. Vamos lá, mão direita no ar e faz a cruz, como você quiser. Pequenininha, grande. Pode ser um sinal religioso, sinal matemático demais, você escolhe. Então, capricha, mas capricha, faz, olha, dá intenção para a sua mão. Isso, bacana. Baixou a mão direita, levanta a mão esquerda, faz um círculo no ar. Faz pequeno, faz grande, faz em cima, faz do lado, você escolhe. Né? Capricha nesse círculo. Isso, faz com vontade, isso. Baixou a mão esquerda, agora a parte mais fácil. Levantem as duas mãos e, ao mesmo tempo, façam a cruz e o círculo. Vamos lá, eu estou aqui torcendo. Vamos lá, a cruz e o círculo ao mesmo tempo. Isso, como vocês conseguirem, como vocês imaginarem, importante é tentar. Eu vejo uma animação assim, né, na tentativa, que é muito bacana. Beleza, gente, beleza. Então, assim, esse é o primeiro jogo. O primeiro contato que a gente faz com o público, pode parar, né? O primeiro contato que a gente faz com o público na intenção de criar uma harmonia, criar um link. A ideia não é fazer a pessoa fazer alguma coisa que ela não consiga. Na verdade, o jogo é você experimentar, né? É a descoberta de tentar ligar o lado direito com o lado esquerdo. Tem pessoas que conseguem. Eu já vi, na minha vida de 30 anos, diretamente com o teatro do oprimido, eu vi uma ou duas pessoas que conseguiram, né? As outras riram, brincaram e se divertiram com o processo. O bacana do jogo é o processo. Não é só o resultado final, quem acerta, quem consegue. Né? E a ideia não é você
está brincando com a outra pessoa. Na verdade, a brincadeira é coletiva, você também faz, você também se diverte junto, né? O Coringa, ele propõe um jogo junto prazeroso. Não vou fazer um exercício aqui só para ver vocês tentarem aí eu ficar rindo de vocês, a ideia não é essa. A ideia é estar participando junto, estimulando que essa brincadeira seja coletiva. Oi? Eu ouvi alguém falar. Então tá, então esse foi o primeiro jogo, tá? Um primeiro aquecimento, como a gente chama, né? O segundo é o seguinte, é o contrário de Jackson, que é o nome do jogo. Geralmente, quando a gente faz, né, presencial, faz andando e tem umas demandas que a pessoa, né, obedece a essas demandas para realizar o jogo. Então, eu adaptei para a gente poder fazer cada um na sua casa. Então, assim, eu vou falar vou dar uma demanda para vocês fazerem e depois vou pedir o contrário dessa demanda, tá? Então, assim, primeiro, vou pedir para vocês fazerem sim e ou não. Então, vamos lá. Sim, façam sim, com o polegar. Não, façam assim. Vamos lá, todo mundo, então. Sim, não, não, sim, sim, não, sim. Agora, o contrário. Quando eu disser não, você vai fazer assim. E quando eu disser sim, você vai fazer assim. Então, a palavra a palavra agora mudou o gesto, né? O não agora é assim e o sim é assim. Então, agora o contrário. Não, não, sim, sim, sim. Agora sim. Isso. Não, 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 sim. Não, sim. Ok, então a gente fez um primeiro. O segundo agora, que eu vou pedir, é abre e fecha a boca. Eu vou falar abre, você abre bem a boca. Falar fecha, você... Ok? Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, abre, fecha. Agora o contrário. Quando eu disser abre, você... Quando eu disser fecha, você abre a boca. Ok? Abre, fecha. Fecha, abre, fecha, abre, sim. Cadê o sim que é não? Sim, não, abre, fecha, sim, fecha, abre. Ok. Agora eu vou pedir um para vocês. Não fiquem zangados comigo, mas a gente tem que movimentar o corpo, né? Eu vou pedir para sentar e levantar, tá? Então o jogo continua. E aí, quando eu falar senta, você está na sua cadeirinha. Levanta, levantou um pouquinho que seja, tá bom? Então vamos lá. Levanta, levanta, senta, 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 levanta, levanta, senta, senta, levanta, senta. Agora é o contrário. Quando eu falar senta, você levanta. Quando eu falar levanta, você senta, ok? Então, senta, senta, levanta, levanta, senta,
Abre, fecha, senta, levanta, sim, não, abre, fecha, levanta, levanta, fecha, senta, levanta. Ok. Então, esse é um outro jogo, né? E quando a gente faz presencial, você faz andando, a gente fala caminha, para. As comandas são outras, né? Assim, com online não dá para a gente fazer com a pessoa andando, né? Eu não vou ver ninguém, né? E ninguém vai se ver. A ideia do online é que a gente possa se ver também, porque o contato com outra pessoa faz funcionar a energia do teatro, né? Se a gente fizer o exercício aqui sem ninguém se ver, eu sinto que falta, né? Falta essa coerência, essa coletividade. E até agora, tudo bem? Deu para fazer? Tranquilo? Então tá bom. Sim ou não? É sim ou não? Sim com sim ou sim com não? Tá bom. Então tá. Então esse é o contrário do Jackson, né? Um outro, eu não estou vendo todo mundo, enfim, mas vamos tentar, né? Eu vou tentar e a gente vê, né? Se eu não conseguir, vocês tiverem uma outra ideia, vocês me falem. Esse é os 5 gestos. Então, eu vou pedir para 5 pessoas fazerem um gesto congelado, né? Uma fotografia. E cada uma é diferente da outra, bem diferente da outra. E visível aqui nesse campo, né? Não adianta você levantar a perna se a gente não está vendo a perna. Então, nesse campo que a gente tem aqui, você vai fazer uma imagem, uma fotografia, né? Uma imagem congelada, com o número que eu vou dar. Tá bom? Então, vamos lá. Quem quer ser o número 1? Só que eu tenho que ver a pessoa. Número 1. Preciso de 5 voluntários. Aí pode falar, gente. Quem é, fala. Sou eu. Eu posso ir, número 1. Número 1, tá. Fala Só que eu sempre não o tô nome. vendo. Noêmia, número 2. Tá, então quem é número 1? Só para eu saber. Priscila, número 1. Priscila, Noêmia, número número 1. Noêmia, número 2. Número 2. Quem mais? Beatriz, número 3. Beatriz, número 3. Wilker, número 4. Ilker, 4. Quem mais? Top 5, vamos lá. Dani, 5. Anne, Dani. Anne, 5. Então, tá bom. Eu não estou vendo todo mundo, enfim. Então, vamos ver como é que faz. Então, número 1 vai fazer uma imagem congelada, né? Uma imagem que a gente possa ver, faz a imagem. E todo mundo repete. Posso fazer já? Pode, faz. E todo mundo vai olhar e vai fazer igualzinho. Se ela levantou a mão direita, né? Você vai levantar a sua mão direita. Se ela fez assim com a esquerda, Então, faça igualzinho. Então, número 1, faz. Eu estou vendo só a mão direita levantada. E a outra mão? É só uma mão mesmo? A esquerda levanta o cotovelo e deixa o resto do braço solto. Levanta só o cotovelo acima do ombro. Como é que o rosto está? Feliz, triste, zangado? A língua está para fora, apontando para a orelha esquerda. Ok, então reproduzam bem assim mesmo. Então, esse é o número 1. Foi? Guardou? Então tá, repete o número 1. Repete, número 1. Isso. Agora, Noêmia, número 2. Bem diferente dessa imagem. Número 2. Faz, todo mundo repete. Então, o corpo um pouco mais para o lado e a mão mais curtinha, né?
Então, essa é o número 2. Faço o número 1 de novo, número 1. Número 2. Número 1. Número 2. Agora, o número 3, a Beatriz faz bem diferente. Procura fazer alguma coisa que não tem que ficar com a mão assim de lado, fica muito parecido. Vamos lá. Faz, e todo mundo responde. Fecha a mão, bota a mão aqui atrás, faz coisas mais diferenciadas, né? Então, vai, número 3. Ok. E o rosto, como é que é o rosto? Tá, o rosto ele é expressivo, muito expressivo nesse momento, né? Não é só a mão que é a imagem, o rosto também, o corpo, a intensidade, se é forte, se é fraco. O rosto é de assustada. Ok, número 3. Número 1. Número 2. Número 3. Número 1. Já nem Número lembro. 2. Número 3. Tá. Número 4 agora. E o quê? Tenta fazer uma coisa mais diferenciada, fecha a mão, bota, sei lá, não pode tampar a visão, né? A gente tem que ver. Mas tem que fazer alguma coisa diferenciada para não ficar muito parecido. Vai lá. E todo mundo repete. Número 4. Eu não consigo ver como é que é o número 4. Estou aqui, Wilker. Tá, então o braço assim, e a expressão do rosto. Você faz a gente reproduzir, né? A ideia é reproduzir. Foi, esse é o número 4. Número 1, 2, 3, 4. 5. Anne, tenta fazer uma coisa bem diferente, né? Bota a criatividade para funcionar. Vamos lá. Número 5. Número 1, 2, 3, 4, 5. Número 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1 e 5. 2 e 4. 3 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cinco, 4, 3, 2, 1. Ok, foi. Então, esse contraste de Jackson é assim, adaptado para o modelo remoto.
Vocês querem comentar alguma coisa sobre exercício? Está tendo alguma dificuldade? Eu estou falando de alguma maneira que não fica claro? Tem alguma sugestão para a gente poder avançar? Porque tem mais exercícios, mais jogos. Alguém quer falar alguma coisa? Claudete, eu só queria perguntar, né, somando aí a você, se as pessoas conseguem reproduzir com tranquilidade, porque o que a gente quer é que vocês, claro, estão fazendo aqui conosco, mas é que utilizem, né, com os seus. Estou vendo a Lívia aqui, companheira lá de Teresópolis, grande atriz, diretora, professora. Estou vendo o Wilker, estou vendo toda uma galera que eu sei que tem núcleos ou que tem grupos ou que dão aula. Então, a pergunta, quando o Claudete coloca, é: tranquilo? Vocês estão aí percebendo a dinâmica? Porque depois ela vai dar a apostila. E alguém ficou com dúvida em qualquer exercício? Até aqui? Que bom, Claudete, é todo mundo tranquilo. Vamos nessa, segue. Eu tenho só uma dúvida. Eu trabalho bastante com criança em serviço. Ai, desculpa, o Flávio levantou a mão e eu saí falando. Desculpa, Flávio. Não, pode seguir, depois eu falo, tranquilo. Tá bom. Eu trabalho num serviço de convivência e formação de vínculos. Então, eu trabalho com crianças de 6 a 16 anos, assim. Então, eu já trabalho bastante exercícios que eu sei que dá para trabalhar com eles, né? Mais dentro dessa parte mais lúdica. E eu sempre fico com essa dúvida de se eu posso trabalhar esse livro com eles, assim, esses exercícios dos jogos para todos os atores com crianças, assim, se é tranquilo ou se tem alguma ressalva, né? Porque a gente sabe que com criança é um pouquinho diferente. Eu acho que você tem que tentar. Não vejo nenhuma dificuldade, não. Tem algumas questões que a gente fala assim, adolescente. Adolescente, quando tocam no outro, é uma festa, né? Adoro. Vamos fazer uma máquina de ritmo. É mão aqui, mão ali. Adolescente tem um pouco essa característica. Então, a gente propõe que os primeiros dias não sejam de toque. Mas no sentido de salvaguardar um pouco, né? Se preservar, não ter tanta brincadeira assim, que às vezes o ruim é que você perde o controle, perde a beleza do ritmo, né? É importante ter ritmo, dar um exercício nisso, enfim, não parar, que alguém, botou a mão aqui, professora, botou a mão lá, professora. Então, isso que eu me lembro que acontecia, mas é tranquilo fazer. Tá, beleza. Esses mais individuais eu já trabalho, assim, então eu adapto isso aí já, que eu também já faço algumas adaptações, mas alguns eu tenho bastante dúvida, assim, eu já fiz aquele exercício também da massagem, sabe? E funcionou super bem, mas também porque é um grupo que eles já estão desde criança juntos, então eles já se conhecem, é um grupo que eles já tem uma certa maturidade entre eles e uma compreensão, né? Mas acho que um grupo novo, assim, é realmente mais difícil. Mas é isso, obrigada. E aí, continua? Tem mais alguém? Flávio, ia falar alguma coisa? No meu caso, aqui eu dou oficinas de teatro para adolescentes, né? Predominantemente adolescentes. E é engraçado quando eu faço esses jogos, a gente dá uma navegada aí nas 5 categorias, né? Porque é uma oficina relativamente extensa. É engraçado como que, pelo menos é o que eu percebo aqui, os adolescentes já veem isso como uma espécie de competitividade. Eu preciso ganhar, eu preciso fazer melhor, eu preciso... E já de cara, na primeira aula, no primeiro encontro, já deixo claro, gente, olha só, muitos exercícios podem dar a entender que é uma competitividade, sei lá, eu vou conseguir fazer ou não, a cruz e o círculo, por exemplo, e esse mesmo também. E eu já deixo claro isso. E como é aberto para todas as faixas etárias, eu percebo que os adultos não têm isso. Eles realmente tentam se desafiar e não desafiar os outros. Eu sei fazer melhor do que tu, por exemplo. E não é essa a proposta, né? E aí a gente fala também, de certa forma, da generosidade do Boal em toda a sua metodologia como um todo, né? Claudete, Flávio, vocês permitem eu falar bem rapidinho?
Vai. Ok. Então, eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp para vocês um material muito simples, também um resumão que eu fiz da disciplina de licenciatura em teatro à distância da UFBA. Aí me pediram, então eu escrevi um e-book, né, e coloquei ali. Por que eu vou colocar? Eu acho que a gente tem que entender o que é o jogo. Tem o Augusto Boal, mas tem o jogo em si, né? E o jogo ele foi estudado por muitos teóricos, pedagogos. Tem aquele Huizinga, né? Por exemplo, que é um antropólogo. Tem o Winnicott, que tem um trabalho fantástico sobre isso. Então, tem aqueles jogos teatrais, tem tudo isso. Então, eu vou colocar lá, que eu acho que vai valer a pena, durante esse nosso módulo, nós entendermos sobre o jogo. O que eu gosto muito é do Huizinga, quando ele vai dizer que nós somos jogo. Né? Ele vai escrever o livro Homo Ludens, ou seja, ser humano, jogo, jogo, ser humano, né? Nas idades possíveis. Tem o Homo Fabris, né? E para ele também o Homo Ludens. Aí. Então, as duas questões que foram colocadas, eu acho que tem aí um pouquinho de possibilidade da gente aprofundar mais à frente, não agora, sobre como é que nós, seres humanos, jogamos, por que jogamos e o que o jogo propicia. Claro, o conhecimento, né? Mas o que esse jogo eleitoral, por exemplo, propicia? O que o jogo romântico propicia? O que o jogo educacional propicia? Né? E aí o Boal vai avançar e, para ele, então, o jogo é o teatro. Teatro, então, é um grande jogo, uma grande convenção com regras entre espectadores e atores e que ele vai propor exatamente quebrar a regra que domina o espectador. Então, ele vai inverter e vai propor uma regra onde o espectador vai, então, se libertar. Desculpa, eu não vou avançar e depois eu coloco lá no grupo. Claudete, segue com você. Desculpa. Tá, só para complementar, que eu acho assim, eu já falei sobre isso, para mim o jogo que você trabalha com crianças, com adolescentes, o jogo é a descoberta do processo. Porque às vezes todo mundo quer acertar. Né? Claro, todo mundo quer acertar, todo mundo quer fazer aquele ciclo perfeito. No final, a gente bate palmas e acha que foi maravilhoso e tal, mas o processo é a descoberta. Por que você não consegue mandar na mão direita, na mão esquerda, fazer movimentos diferentes ao mesmo tempo? Como é que você descobre isso? Né? Como é que você provoca o riso nessa desconexão de movimentos que eles deveriam se dar ao mesmo tempo e não conseguem? Né? Então, o jogo é o riso, é a provocação do riso, é a provocação da descoberta, mas também é o processo que é interessante. Então, é sempre bom você lembrar isso, né? Não é o objetivo final. Você vai assistir a uma partida de futebol, 90 minutos, às vezes mais, mas você não quer só saber por que as pessoas não chegam só no final, para saber só qual o resultado. Né? O grande barato é desde o início, você se prepara, chega lá, curte, brinca, comemora, e aí se tem gol ou não, mas assim, o processo é uma coisa, que é a construção coletiva. Como é que você lida com o processo como é que você lida com o jogo, né? Então, um pouquinho para complementar também. E a gente seguir, né? Estou seguindo, então. A minha ideia era ver se vocês têm dúvidas na questão do online, né? E o online tem ideias diferentes para que vocês possam também reproduzir isso com grupos à distância, que tem um pouco de diferença, né, no jogo assim. Isso tá. A gente vai fazer um agora, que é o quantos ais. Quantos ais existem em um A, quantos és existem em um E, um I, um O, um U, e por aí vai. Então, às vezes, a gente tem um som, e esse som ele pode ter uma emoção, ele pode ter alguma linguagem, alguma comunicação, que eu quero que vocês pensem nisso, né? Por exemplo, quando você acorda de manhã, qual é o primeiro som A que você pensa em fazer? Quem faz aqui para mim? Você acordou, faz um som A quando você acorda. Como é que é? Pode fazer. Vamos fazer igualzinho a ela? Vamos fazer de novo. Vamos, todo mundo. Faz igual a ela, vai. Quero ouvir o som de vocês. Faz um capricho. Vamos lá.
Então, esse é um A que a gente pode produzir pela manhã quando acorda. Que outro som A você faz com um outro movimento, né? Um outro gestual do corpo, uma outra intenção, uma outra emoção? Quem tem um outro A? Repitam, façam igual a quem fez isso. Faz. Repitam esse segundo A. Faz de novo, faz bem parecido com o que ela fez. Tenta ouvir a entonação, a emoção, a ideia e joga isso no ar. Vai. Quem faz um A quando está com raiva? Como é que é um A quando você está com raiva? Quem mostra? Repitam, façam igualzinho. Colocaram raiva nesse A. De novo, com raiva nesse A. Vai. Agora, um A diferente. Um A quando você está apaixonado. Né? Um A assim, que você está nas nuvens. Como é que é esse A e como é que é o seu corpo? Como é que é o movimento do seu corpo para esse A? Quem faz? Repitam esse A. Agora o E. Quem faz um E? Repitam. Um outro E bem diferente, bem diferente. Eu não estou vendo o movimento desse E. Qual é o movimento desse E? Com a cabeça, tá? Um outro E bem diferente. Tenta pensar um... Então, vai. Mas pensa que o corpo também fala, né? Então, lá. Um I agora. I. Repitam esse I. É o exercício de teatro. Agora, um outro I. Tem que pegar meu cartão na minha bolsinha. Um outro I. Colorida. Tu tem cartão? Tem gente falando no microfone. É o cartão que o cara já vai estar chegando daqui a pouquinho. Já Tem vai gente lá na falando frente no esperar. Ela disse que era 5 minutos. Acho que a Beatriz está com o microfone ligado. Desculpa, gente. Sou eu. É que meu filho está passando mal aqui do meu lado. Ok? Vamos continuar, então. Um outro I. Cadê o gesto desse I? Um de cabeça. Um O. Quem faz um O? Que O é esse? Um O. Que vibração tem esse O para vocês? Façam com vibração. De novo. Ok. Agora um U. Outro U. Que não usa as mãos, né? E agora um sim. Como é que é quando você diz sim, convicto,
né, convicta, você sabe que é sim. Como é que é um sim? Lembra que o corpo também se mexe, né? Não é só o rosto, mas o corpo. Como é que é sim? Quem me fala sim com convicção? Sim. 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 E cadê o movimento? Quer dizer, uma pessoa que faz e todo mundo repete o movimento. Vai. Sim. 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 Tá. Um outro sim. Quem faz um outro sim? Qual é a outra maneira de se dizer sim? Sim, mais vibrante. Tá, uma outra maneira de dizer sim. Sim. Bem diferente dela. Sim. Sim. Sim, tá. E agora, quem é que me diz um sim? Agora, quem me diz não? Não. 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 Uma outra forma de dizer não. Quem mostra outra forma de dizer não? Não. 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 Cadê o movimento? Não. Não. Tá, vocês têm que repetir o movimento. Isso está ficando claro? Porque como eu não vejo todo mundo, Não. tá? Não. Não. Não convido, né? Quem tem outra forma de dizer não? Com o corpo todo. Não. Agora, como é que é quando você diz não com a sua voz, mas seu corpo todo quer dizer sim? Como é que é? O não, você fala, se pronuncia, mas seu corpo, sua intenção é sim. Como é que é? Quem faz o não que é sim? Não. Não. Cadê o corpo? Eu quero ver uma pessoa e todo mundo vai reproduzir o dessa pessoa. Não. A intensidade muda? Não. É isso? Não. O não que é sim. Como é que é? Não. Não. Um outro não que é sim. Como é que é? Quando você diz não, mas está querendo dizer sim. Não. Tem a ver com a intensidade, né? O não vibrando, e você diz no não que é sim, já já diminuiu um pouco o tom. E o sim? Você diz o sim obrigado, mas você queria dizer não. Como é que é? Você diz um sim que é não. Quem faz que é não? Sim. 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 Cadê o movimento? Sim. Sim. Um outro sim que é não. Um outro sim que é não. Sim. Sim. A intensidade que muda, né? A intensidade que muda. E agora, quem é que fala, para mim, uma palavra que você ouve o tempo todo? Qual é a palavra que você mais ouve durante o dia? Fala essa palavra e mostra com o seu corpo a intenção dessa palavra. Uma palavra só. Mãe! Como é que é? E como é que é o movimento? Repitam essa. Mãe. Agora, quem é que faz essa palavra mãe de uma maneira bem diferente do que ela fez? Quem faz? Um corpo diferente? É mais uma interrogação. E o movimento, como é que é? Mãe. Tá bom. Agora, uma mãe bem diferente. Quem faz? Outra mãe bem diferente. Mãe. E o movimento desse mãe? E a palavra que você mais fala? Qual é a palavra que você mais fala? Sextou. Como é que é o movimento desse sextou? Sextou. Faça Quem faz um sextou bem diferente dela? Mas bem diferente.
Uma outra ideia, uma outra emoção. É a mesma palavra, mas é totalmente diferente. Quem faz? Bem diferente. Sextou! Nossa, E qual é a palavra que vocês mais ouvem durante esse período de eleição? Qual é a palavra que fica na sua cabeça? Que você... Lula! Lula! Então, perfeito. faz o L, faz o L. Que eu amo sua... Ora, Bolsonaro! Não, só um instante, eu só estou animado. Calma. Vamos organizar. Quem foi que falou a primeira palavra? Faz o movimento que a gente veio reproduzir. Vai. Lula! E o movimento, qual é? Lula! Agora, quem faz Lula bem diferente, com uma outra emoção, com outro movimento? Lula bem diferente, quem faz? Lula! Lula! Então, repitam. Agora, bem diferente, bem diferente. Uma outra emoção oposta a essa, como é? Uma outra intenção. Lula! 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 Sabe o que é interessante? Desculpe interromper. É que a gente não consegue fazer algo completamente diferente, repararam? Porque é a nossa Exatamente. vontade, né? Parece que é difícil, assim. Eu Fala, Lula é Lula, sempre desempolgado. emocionante. percebi. Eu queria uma coisa bem oposta, mas eu não vi até agora. Vamos lá. Não vou ficar insistindo a manhã toda, não. Eu vou parar por aqui. Agora Lula. a frase. Agora Lula. a frase da eleição. Qual é a frase que, para vocês, é muito símbolo da eleição, é muito característica dessa eleição? Me diz uma frase, mas fala a frase com emoção, com intenção e com movimento, né? Então, vai. Lula, Vamos virar esperança. voto. Esse Eu sigilo não vai ouvi. cair, sabe? É uma frase só. Eu não ouvi, eu ouvi várias. Tenta uma Lula. pessoa só. Lula, Não, esperança. sem Lula. Sem Lula. Já falamos Lula. Uma frase sem que tenha Vamos Lula. virar votos. Qual é? Vamos virar votos. Tá, qual é o movimento, qual é a imagem dessa frase? Repete e faz para a gente ver, todo mundo fazer, vai. Consegue? Vamos virar votos. Vamos virar voto. Vamos virar votos. Quem faz bem diferente? Vira voto. Vira voto. É a mesma Vira frase. É a mesma frase. Só muda a intenção. Qual é a mesma frase? Repete. Vira Vamos virar Vamos virar voto! Vira voto. Vira Quem faz isso? Quem Vira faz voto. essa frase com medo? Como é que é essa frase com medo? Quem faz? Vamos virar voto? E o movimento? Como é que é seu corpo? Fazendo isso todo mundo. Vamos virar foto. Vamos virar Vamos voto. virar voto? Vamos virar voto. Vamos virar Dúvida, com voto. dúvida. Como é que é com dúvida? Virar Vamos virar voto? Virar Vamos voto. virar foto. Vamos virar voto. Virar voto? Virar voto, né? Vamos virar voto. Vamos virar voto. Tá bom, e para terminar, quem faz vamos virar voto para terminar? Vamos lá. Da maneira que vocês quiserem. Vamos virar voto. Vira voto, vira voto, vira voto. Vira voto, vira voto, vira voto, vira voto, vira voto. Tá bom, como o colega de vocês disse, quer dizer, a gente faz sempre da mesma maneira que a gente quer. Não dá para mudar muito, né? Botar muita dúvida. Pânico não funciona. Que eu acho ótimo. Então, tá bom. Então, esse é o jogo, quantidades, né? Claro que a gente faz presencial, demora mais tempo presencial, e aqui eu estou tentando agilizar também. Então, tá bom. A gente agora vai fazer um jogo com criação de personagens, porque a ideia é que tenha um pequeníssimo roteiro que se possa trabalhar
a nível individual, você com alguém que você queira conversar sobre, né, esse período que vem até dia 30 de outubro, ou que a gente possa criar uma pequena cena de teatro fórum ou uma pequena cena de teatro invisível. A ideia é essa, fazer o jogo com criação de personagens, 2 revelações de Santa Teresa. A gente vai fazer esse jogo, né, de criação de personagens. E aí, assim, aí eu vou pedir 2 pessoas, 2 voluntários, para a gente começar a fazer a primeira cena. Quem for voluntário, quem não quiser, sai de cena. Eu também vou cancelar aqui a minha imagem, para a gente ficar só com as pessoas que vão fazer a primeira dupla, tá? Então, vamos eliminando. Vamos ver 2 pessoas só. Quem é voluntário, quem não é. Porque assim a gente consegue ver. Eu queria que todo mundo saísse, só 2 pessoas. Todo mundo fecha a imagem, fecha a sua câmera. Os 2 Somente... últimos ficam. Quem são os voluntários que a Claudete está perguntando? Não é dos 2 últimos. Flávio, pode ser aqui. Flávio fica. E outra pessoa. Gonçalo. Andrés Martínez, ¿es tú? ¿Tú eres? Sí, soy yo. Sí, soy entonces yo. tú estás entonces como voluntario para el próximo ejercicio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. De acuerdo. Então, vamos a ver si entiendo un poquito portugués. Porque então, yo soy de Chile. Sí, de Chile. Muy bienvenido. Sí, bienvenido. Muchas compañero. gracias. Obrigado. Entonces, Flávio, você fala português e Gonçalo hablará em castelhano, espanhol. É possível? Sim. Sim, tranquilo. Ok. Tá. Vai, Claudete, eles entendem. E a gente vai. Então, vamos embora. Então, a ideia das 2 revelações de Santa Teresa é você explorar personagens da nossa sociedade, personagens do dia a dia, né? Então, assim, então, qual é a ideia? Vou dar 2 personagens e o tema são as eleições. São as eleições de 2022. O tema é esse, né? Então, vamos lá. Então, o personagem é pai e filho. Quem quiser começa ou sendo pai ou sendo filho, já no discurso, já na conversa de pai e filho. Então, vamos embora. Vai, pai e filho. Minuto. Oi. Gonçalo, entendes tudo que foi hablado, as orientações? Sí, es sobre las elecciones de este 2021, una conversación entre padre e hijo. Algo así. Sí, ¿no? exactamente. Improvisação. Exatamente isso. De acordo? Muito De bem. acuerdo. Muito bem. Então, aí Improviso. Vocês vão improvisar e depois vai chegar um momento que eu vou falar assim, primeira revelação. Primeira revelação, qualquer um dos 2 vai dizer uma descoberta, alguma coisa que a outra pessoa nunca pensou em ouvir. Uma revelação é alguma coisa que é quase um segredo que você vai contar para outra pessoa. Então, a primeira revelação, qualquer um dos 2 vai fazer a primeira revelação. Aí vou dar um tempo para improvisar, depois eu vou falar a segunda revelação. Quem falou a primeira revelação já não vai falar. A segunda revelação é quem ainda não falou uma revelação. E aí a gente continua o jogo. Tá bom? Então, vamos lá. Pai e filho. Começou. Pai, pelo amor de Deus, você tá maluco? Querer votar nesse maluco genocida? Pai, olha só, eu sou artista. Você tá vendo o que esse cara tá fazendo com a cultura? Eu só tô falando da cultura. Não tô falando nem dos outros segmentos. Agora, você precisa mudar esse voto. Não dá mais. Não temos mais país para mais 4 anos para esse cara destruir, pai. O filho meu, você tem que estar ao lado de Deus. E de Deus é Bolsonaro. Pai, Nosso país está muito lejano de Deus. Temos que estar ao lado de Deus. Então, temos que votar por Bolsonaro, porque senão as forças satânicas se vão apoderar do Brasil. pai, pelo amor de Deus, em primeiro lugar, o Estado é laico. O que tem a ver política com religião? A gente não pode misturar isso. E o fato de eu não ir para a igreja, como você todo domingo pega no meu pé, não significa dizer que eu não acredito em Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pai.
meu caro filho, não posso votar por Lula. Tú estás muy lejano de Dios, hijo mío, meu filho. No pode ser. Bolsonaro é o futuro do país porque ele é um homem de Deus. Um homem de Deus. Mas, pai, primeira revelação. Qualquer um dos dois vai revelar alguma coisa que a outra pessoa nunca sonhou em ouvir. Primeira revelação, qualquer um dos dois, vai. Desculpe, não entendi muito. No. Es así, Gonzalo, es que ahora tú tienes que hacer una revelación, algo que tú o yo no sabíamos, ¿entiendes? Ya. Alguna revelación tuya que yo no sabía y viceversa. Ya, perfecto. Sí, y que puede cambiar un poco las cosas, ¿sí? Puede ayudarte a convencer tu hijo a ser Bolsonaro, por ejemplo. Não é uma mera informação, não é simplesmente uma informação, é uma revelação, alguma coisa que a outra pessoa não vai encontrar em qualquer lugar. É um segredo que você vai revelar. Já, entendi. Pode ser o pai ou o filho. Vamos embora, continua. Já. Filho meu, que tem que ser uma revelação. Eu sou homossexual. Então, para que me aceptem em meu grupo social, tenho que votar por Bolsonaro. Por isso que eu voto por Bolsonaro, pero eu não quero votar por Bolsonaro. É que meu grupo me discriminam. Entendi, pai, entendi. Mas, pai, não precisa ficar preocupado com isso. Pelo amor de Deus. A gente tem que pensar juntos, coletivamente. A gente não pode ficar com medo dessas pessoas. Porque é isso que elas querem. Que nós fiquemos acuados. Tanto homossexuais, como indígenas, negros. A gente não pode, a gente precisa se unir. E, pai, você é meu pai. Eu sempre vou estar do teu lado, pai. Sempre. Segunda revelação. Agora é você, tá, Flávio? Sim, beleza. Então, pai, a gente precisa estar unido. A gente precisa lutar junto. Precisamos pensar numa coletividade. Ok? Agora, pai, escutou, hijo. Você que tanto defende, ou espero que defendia Bolsonaro, e a sociedade te impôs isso, os bolsonaristas, a questão conservadora. A nossa mãe, no hospital, quando ela faleceu, você lembra o que estava escrito no documento do óbito? Você lembra? Estava escrito lá, pai. Parada cardíaca. E a gente não sabe que foi isso. A gente sabe muito bem que não foi isso. Foi isso que o médico disse para ti, não foi? Parada cardíaca? E reparou que o médico não deixava você entrar? Pois bem, inclusive no óbito estava lá, parada cardíaca, e na verdade não era. Era Covid e o médico era Covid e o médico era bolsonarista.
Percebe por que nós precisamos estar juntos? Terminando agora o diálogo. Terminando o diálogo e se despedindo. Um minutinho para terminar. Isso é um fraude, não pode ser. Sim. Estou perplejo. Estou perplejo. Sim, exatamente. Não sei o que dizer. Sim, eu quis te privar dessa informação, pai. Agora, eu voto numa sessão, você vota numa outra. A votação é hoje. Pai, por tudo isso que a gente conversou, a gente já sabe qual é o caminho. Um bom voto, pai. Espero que você tenha se conscientizado do quão grave tudo isso foi. E daqui a pouco a gente se encontra e a gente almoça juntos. Filho meu, vou fazer o que minha consciência me diz. Vou votar por Lula. Graças. Ok, gente. Depois a gente analisa, tá? Porque a gente tem que correr com o tempo. Muito obrigada aos dois. Eu vou pedir outros duas voluntários. Pedir outros dois. Aí vou pedir uma outra sequência para a gente encerrar. Obrigada para vocês. A gente vai analisar depois as duas. Então, a gente tem... Posso fazer. Tá. Como é que é seu nome? Que não estou Meirivan. Meirivan. Ivan? Meire. Desculpa, eu sou meio surda e meio cega. Ok, todo mundo desliga a sua, eu também vou desligar. E quem é a outra pessoa? Eu. Seu nome, por favor. Helena. Helena, tá bom. Vou pedir para... Como é que é o nome dele? Nosso amigo aqui desligar a sua câmera, tá, do Chile. Gonçalo. Chile. Cerra, por favor, tu câmera. Cerrar tu câmera, Gonçalo. Ok. Helena, tu hablas português muy bien, ¿no? Tú estás en Colombia, No, un ¿no? poquillo nomás. ¿Estás en Colombia ahora? En Colombia, sí. Sí, Soy sí, colombiana. Okay. Pero creo que tu entendes. Ok. Ok. Então, tá bom. Então, Gonçalo, espera sua câmera, por favor. Então, agora, assim, eu vou pedir para quem está só ouvindo que anote. A ideia é a gente fazer um roteirinho dessas sugestões, dessas revelações, e a gente criar pequenos núcleos de cena, que a gente pode pensar que seja teatro fónico, pode ser teatro visível, pode ser uma performance, mas, enfim, é para a gente poder também escrever, né, registrar o que a gente está vivenciando aqui. Quem puder, então, registra para a gente poder, tanto que foi a primeira dupla, como essa agora, tá bom? Então, tá bom. Então, agora, a dupla também, assim, vocês vão, né, na improvisação, não sei quem é quem, eu vou também pedir primeira revelação, segunda revelação, e agora a dupla é a seguinte, é uma pessoa convicta, votou no Lula, sabe o que quer, e a outra pessoa não sabe o que ela quer. Ela não votou no Lula, ela não sabe para onde vai, ela está totalmente perdida. Então, um é o eleitor convicto, que sabe o que quer. O outro é o eleitor totalmente indeciso. Vamos lá, foi. Quem está comigo mesmo? Que eu estou aqui, não estou podendo... Ah, achei. Helena? Helena, tudo bem? Olá. Então, faz tempo que a gente não se vê, né, cara? E agora a gente se encontra aqui, né, nessa situação. Como é que você votou em quem nessa eleição, agora no primeiro turno? Mira, Colombia está viviendo una transición hermosa y arriesgó mucho por el cambio y esperamos que Brasil apoye a Colombia también, eligiendo por la paz y por la vida. Nossa, eu acho que eu precisava de intérprete. Então, Helena,
Eu votei no Lula. Desculpe, só um instante. O jogo, o personagem, é um personagem brasileiro, né? Que tem que levar a ideia é a gente poder discutir dentro da população brasileira, né, esse tema de eleição, e eleição no Brasil. Um personagem, e aí a gente tem que ver se a linguagem ficar difícil, a gente qual seria a outra opção. Porque se as duas pessoas não querem conversar, o jogo não funciona. A minha preocupação é o jogo não funcionar. Né? A gente tenta mais um pouco, como é que faz? Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar. Então, Helena, eu votei no Lula. Eu votei no Lula porque eu acredito que o Lula ele vai trazer de volta, sabe, aquele momento em que a gente viveu em que o Brasil ele se transformou, o Brasil ele foi mais feliz. Sabe, Helena, eu sou nordestina pobre. Então, eu sei o que é fome, eu sei o que é poder querer estudar e não conseguir. E só através do governo Lula, com os programas feitos pelo governo Lula, que a minha família ela conseguiu ter casa. Eu viajei de avião, Helena. Me fala, e você? Por que que... Eu não sei, não entendo, não me gusta política, não sei muito, não sei, talvez não vote. Então, Helena, olha só, você tem que pensar um pouco. Quando a gente diz que não gosta de política, a gente está colaborando com essas pessoas que estão acabando com a nossa vida, Helena, sabe? Então, porque toda a nossa vida, ela é movida por política, sabe? Quando você sai da sua casa, que você vai ali numa lojinha comprar uma bala, Helena, você está fazendo política, sabe? Então, não dá para a gente ficar... Sí, pero, por ejemplo, lo que ha pasado en Amazonía, de explotar la selva, está bien. Y yo quiero que sigan explotando la selva, a floresta. No a floresta. Essa questão da Amazônia mesmo, essa questão das nossas florestas é uma questão muito importante para a gente, porque, olha só, olha o que esse governo que está aí, que está querendo permanecer, ele faz com a questão do meio ambiente. Ele não está preocupado com o meio ambiente, ele não está preocupado com as questões sociais, sabe? Olha, a prova disso, Helena, que mais de 700 mil pessoas morreram na pandemia e ele ficou fazendo gracinha, sabe? Imitando pessoas com falta de ar. Ele não está nem aí, ele fecha os olhos para a questão do desmatamento, sabe? Ele fecha os olhos para toda a questão ambiental. Então, primeira revelação. Então, Helena, eu não acredito nada que tenha que ver com a esquerda. Nada. Que vai fazer você? Eu não entendo, eu não quero falar, eu não quero votar. Não sei, Helena, a mim não me interessa. Helena, eu vou te falar uma coisa que eu soube. Eu não queria te dizer, eu queria te convencer, mas me contaram e foi a sua mãe. Ela me disse que você está fingindo tudo isso porque o Bolsonaro te prometeu um ministério. Sí, así es. Y yo quiero llegar al ministerio para seguir haciendo mucho trabajo para las mujeres, para el campo, para los empresarios, para el comerciante, para producir dinero. Para eso yo quiero llegar a ser funcionaria no ministério. Segunda revelação. Então, Helena, sua mãe me falou isso e eu realmente não acredito que quem vá se atrelar a esse governo que está aí vai fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que, de verdade, que você está mentindo.
Bueno, entonces, después de las elecciones, o 30 de octubre, vamos a ver. Se queda Lula, você me dá trabalho. Se não, Tá, mais eu um vou para o minutinho para ministério. terminar. Terminando, mais um minuto para terminar. Concluindo. Então, Helena, deixa eu te falar uma coisa que eu penso. Apesar de eu ter falado tudo isso, eu acredito realmente que se você pesquisar, se você olhar, você vai ver que não dá para ficar esse governo mais 4 anos, a gente não aguenta. Pensa nisso, no dia 30, quando você tiver você e a Una, você pensa nisso que eu estou te falando, pensa na tua família, pensa no teu povo. É isso, Helena. Eu Tá gosto bom, muito vou de você. a pensar, pero se você ganha, você me dá trabalho. Se eu ganho, eu não te posso dar trabalho. Vai. Tá bom, mas olha só, você não pode pensar no individualismo, tá? Olha a coletividade. Dá. Ok. Então, tá bom. A gente encerrou. Graças, obrigado. Dá para a gente analisar as duas intervenções? O que a gente faz com o tempo da gente? A ideia seria a gente analisar as duas intervenções, ver os argumentos, ter esses personagens assim como referência para poder trabalhar uma cena, né? E produzir um núcleo de teatro, né? de cena para a gente poder apresentar. Seria essa. Lico, a gente tem tempo? Então, o horário nosso, né, 11h30, faltam 6 minutos, temos pouco tempo. Ao mesmo tempo, acho que precisa concluir esta atividade, senão vai ficar em aberto e é ruim, né? E aí a gente precisaria só de mais 5 minutos para a gente fechar o dia de hoje, né? Depois disso, para eu dar algumas orientações e algumas falhas que a gente teve hoje. Vamos tentar fechar pelo menos essa atividade? Avaliar? Por mim, tudo bem, gente. Ok. Então, quem quer falar sobre o exercício? Pode falar? Eu anotei aqui da primeira dupla as características que são colocadas, até das duas mesmo. É o que está acontecendo demais. E as pessoas não têm esse espaço que aconteceu agora para o diálogo, né? Dentro da mesma família, opiniões diferentes, onde foi colocado aqui as revelações do que se pensa, o que estava do lado do Bolsonaro passando por pressão social. Na realidade, o que está acontecendo é que não há esse diálogo. Há uma postura de pressão, não só do bolsonarista em relação ao voto, em relação ao Lula, mas o próprio bolsonarista sendo pressionado pela sociedade sem coragem de se colocar, sem coragem de ter uma outra escolha. Então, parece uma escolha sufocante, até mesmo quem está votando nele, porque não tem que fazer enfrentamento dentro de casa, com a família, no trabalho, para expor qualquer outro tipo de pensamento. Então, isso pode estar acontecendo mesmo, e está, levando a conflitos internos por não ter a liberdade de expressão. E foi muito importante quando houve essa revelação dos dois lados, surpreendente também, do filho, trazendo dados que foram maquiados, e a memória muito curta das pessoas. Isso não pode ficar tão esquecido assim. Na segunda dupla, também o fato de pensar só em si mesmo, e há uma característica nas duas duplas, que quem está votando no Lula escuta o outro e tenta respeitar, dialogar e ainda assim respeitar a opinião do outro. Diferente da posição nas duas duplas, a segunda alterou no final, mas a segunda dupla ainda quer a vantagem própria, o ganho.
Então tá, eu mudo, mas eu ganho o quê? Eu tenho emprego? Também tá assim demais. É isso. Muito bem representado. Mais alguém? Yo, Lico. Sí. Sí. Primero que todo, dar las gracias por el espacio, el encuentro. Me pareció sumamente interesante el ejercicio en cuanto a poder superar las dificultades lingüísticas. Aún con estas diferencias lingüísticas, nos pudimos entender y podemos dialogar, ¿ya? Y además también como latinoamericanos tenemos como una historia de opresiones en común. Entonces el contexto sociopolítico de Brasil es parecido al de Chile igual, ¿ya? Nosotros últimamente teníamos que aprobar o rechazar una constitución, y se rechazó una constitución en la cual se estaban poniendo todos los derechos sociales. Se estaba haciendo por primera vez en Chile, en la historia de Chile, una constitución realmente democrática hecha por la ciudadanía y los movimientos sociales. Entonces, Chile también está polarizado, ¿ya? Chile también hay una polarización, así como en Brasil. Y no me queda más que agradecer a mi compañero Flavio, que me entendió muy bien y me apoyó en la escena, en el diálogo. Yo también tengo entendido las características conservadoras de Bolsonaro con respecto a las disidencias sexuales, entonces por eso también puse en el diálogo también la religión también, relación religión y política también es, en Latinoamérica es muy potente, incluyendo la teología de la liberación, ¿ya? Que es un antecedente clave también, ¿ya? Eso, muchas gracias, compañeras, compañeros, y siempre los hermanos brasileros, yo me siento como en mi casa, ¿ya? Tengo que mejorar mi portugués, sí, tengo que estudiar portugués. Obrigado, Esa es una você, deuda que Gonzalo. Nosotros también tenemos que hablar mejor español. Yo no hablo portuñol y un poquito solo. Pero entendemos muy bien lo que habló y creo que tú también, e incluso la hermana de Colombia. Tenemos también personas de Cuba acá conosco. Y sí, es una afirmación que la historia, la sociedad de nosotros latinoamericanos es la misma, que es muy bueno, pero tenemos también los males iguales, ¿sí? Las dictaduras. Pero, por ejemplo, me gusta cuando Colombia tiene ahorita su primera mujer negra como vicepresidenta, ¿sí? Es importante para nosotros de Brasil também. E voltando acá aos exercícios, gente. Claudete, você quer ainda comentar alguma coisa sobre o jogo? Não, prefiro ouvir mais, eu já falei bastante. Ok. Agora quero ouvir. Mais alguém? Bem, nós estamos com uma questão do tempo, não sei se já algumas pessoas começam a sair, né? Hoje é sábado e temos o horário. Alguém mais gostaria de falar? William? Agradeço, Lico. Muito bom. Amei aqui o trabalho, tá? Valeu, excelente. William. Valeu, companheiro. Agradeço. Então, Claudete também, muito obrigado. Ok. Bem, como não há muitas pessoas para comentarem agora, eu queria amarrar, Claudete, essa ideia nossa, né? Então, nós vamos trabalhar nesse módulo 5 com o livro Exercícios de Jogos para o Ator e o Não Ator com Vontade de Dizer Algo através do Teatro. Lembrando que esse livro ele é o terceiro livro que o BOL publica. Ele primeiro vai publicar
Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, que a gente já trabalhou aqui. Depois ele vai publicar Técnicas Latino-Americanas de Teatro Popular, foi o segundo, e esse livro, Jogos e Exercícios, foi o terceiro. E a ideia seria que vocês praticassem. Então, lá no nosso WhatsApp, eu gostaria que vocês colocassem o que quiserem. Eu vou aplicar os exercícios com o grupo tal, na escola tal, com o meu próprio grupo. Então, agora a ideia seria que vocês praticassem, trouxessem ou fossem publicando lá no grupo de WhatsApp os resultados, as ideias, o que estão fazendo. Esse último exercício das duas revelações de Santa Teresa, né, ele já ia caminho para a ideia da dramaturgia possível. Temos aí, né, esse binômio pai e filho, os dois eleitores, um pró-Lula, o outro pró-Bolsonaro, que criam essa tensão. Aí cria esse binômio dialético, né? Quando um não existe sem o outro, e é um núcleo de dramaturgia. E, a partir desse núcleo, é possível desenvolver um texto para trabalhar tanto com teatro fórum, tanto com teatro invisível, até mesmo jogo somente com imagens, a partir de um núcleo. É fundamental, dentro, né, dos jogos e exercícios, você ter essa relação, né? Às vezes opressor, oprimido, às vezes basicamente pensamentos contrários, mas precisa ter essa vontade e a contra-vontade. É importante o conflito aparecer. E aí, quando se propõe, conte um segredo, revele alguma coisa, é para você ter uma mudança, né, dentro dessa dramaturgia que vá propiciar o avanço da dramaturgia. Aí o outro tem, então, o direito de resposta, né? Pegando a eleição, ele tem o direito a revelar uma outra coisa. E a gente vai aceitando como verdade até finalizar e se despedir e ir embora. Óbvio, estamos trabalhando aqui online, né? É bem diferente quando você trabalha presencialmente, mas a ideia é esta. A ideia que seria, nessa primeira etapa desse livro, outubro, né? Nós vamos trabalhar outubro e novembro, esse módulo, que a gente faça exatamente o que o Boal está propondo nas suas poéticas políticas. Usar o corpo, usar os jogos, usar as técnicas para tentarmos discutir a nossa vida, a nossa sociedade, nesse momento crítico do país, que é a possibilidade de nós perdermos o pouco de democracia que a gente tem, né? Haja visto os exemplos, companheiro do Chile, companheiros da Argentina, que estão aqui conosco, comentam o que está acontecendo nos seus países. Então, a ideia primeira é esta, né? Eu vou pedir que coloquem no chat aqui ou lá no grupo, se vocês já possuem algum grupo, participam de alguma ação, de alguma atividade, e quem não tiver, proponha também em vídeo, né, para outras pessoas, para multiplicar, e sempre a gente trabalha com técnicas, exercícios e, ao final, pequenas dramaturgia. Então, essa é a ideia de trabalhar esse livro. Ele tem aqui, nas últimas páginas, muitas técnicas de ensaios, depois a gente vai chegar lá, vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E o nosso tempo hoje está terminando. E só lembrando, né, eu falei numa live lá no Instagram, algumas pessoas eu vou ter alguns contatos. Agora, por exemplo, lá no interior da Bahia, Serrinha, eu vou dar uma oficina de 17 a 23 para um grupo majoritariamente negro. É um processo, um projeto que está sendo realizado lá, com as pessoas negro-referenciadas. No dia 26, na UFBA, Salvador, tem lá a disciplina Teatro do Oprimido, com a Antônia Pereira. Eu estarei também lá com um workshop. E depois, em São Paulo, primeiras 2 semanas de dezembro, lá no bairro da Liberdade, nós temos também uma oficina presencial, uma oficina livre, diferente da UFBA e diferente do Ponto de Cultura lá de Serrinha. As Jornadas Internacionais Teatro do Oprimido Universidade
também estão chegando. Elas vão acontecer na última semana de novembro e vai ser na Universidade Federal de Marabá, no sul do Pará. Também será presencial, com alguma movimentação online. Hoje eu tive uma dificuldade de passar pelo YouTube, aí assim que terminar eu vou enviar e colocar lá no YouTube, para quem não pôde assistir, né, poder participar também. E quero muito agradecer Claudete Félix, a Coringa, que, junto com Augusto Boal e outros integrantes, desenvolveu o Teatro Oprimido no Brasil e que teve vários núcleos, vários grupos e atua bastante junto às escolas, também aos professores, desculpe, das escolas. E quero passar para você, Claudete, então, fazer o encerramento de hoje e, se faltou falar alguma coisa. Tá, obrigada. Obrigada a participação das pessoas. Desculpa a gente, às vezes, não ter a ferramenta necessária, né? O computador funcionando 100%, então é complicado. Mas a ideia é a gente poder ajudar nesse momento, fortalecer, através da arte, os nossos argumentos. Então, os exercícios eles servem para a gente se perceber fazendo. Como é que é o tom da nossa voz, como é que é a força do nosso corpo, quando a gente expressa, né, só com as mãos. Se reparar, a gente usa muito as mãos para identificar, né, uma emoção, né, um sentimento, uma coisa assim. Então, todos os jogos, mesmo estando distanciados uns dos outros, é para a gente se perceber enquanto ser social, enquanto ser humano, né, enquanto possibilidade de argumentos, e o nosso argumento tem a ver com a nossa expressão corporal. Tem a ver com como o nosso corpo posiciona a mão, né, posiciona o rosto, o olhar, o corpo. Então, é um aprendizado constante, né, de como é que a gente pode melhorar o nosso discurso, a nossa fala, a nossa comunicação, usando o teatro, e assim, estou à disposição das pessoas, posso refazer os exercícios dos jogos. Eu li que alguém pediu o nome dos jogos, eu vou botar depois no Zap, né? E depois passar para vocês a apostilinha. É uma apostila simples, muito sumária, mas só para a gente lembrar dos jogos que dá para serem trabalhados online, né? Não estou falando da complexidade do presencial, estou falando da complexidade só do remoto em relação a esses jogos, né? Então, são escolhidos para que deem minimamente uma produção, né? E essa produção de emoção é sempre muito interessante. O pessoal, eu vi os comentários que gostaram, que acharam interessante, né? Que a gente aprende muito. A gente, apesar da distância e da telinha, a gente continua humano aqui atrás, vivenciando, vibrando e transformando a arte, né, num poderosíssimo canal de comunicação. Muito obrigada. Ok, Claudete, muito obrigado a você, Claudete, a todos. Posso pedir uma informação? É porque eu não acredito que eu não estou no grupo de WhatsApp, porque eu não sei nem o nome do grupo. Ok. Você, então, coloca aqui o seu número de telefone para a gente incluir você com o seu nome. Eu vou pedir para a Luana anotar o número e a gente inclui você. Tá? Nós mandamos pelo e-mail. É bom também você colocar o seu e-mail. Então, hoje, gente, aconteceu muitos problemas. Eu recebi por e-mail. Tá, e aí a gente coloca lá o convite de novo para você entrar no grupo de WhatsApp, tá, Beatriz? Então, mais uma vez, muito obrigado a todas e todos. Estamos só começando e aos sábados, então, a gente tem agora esse encontro. E uma coisa, leiam o livro, sabe? Eu bato sempre na tecla. Essa coisa de fazer teatro do oprimido é maravilhoso, mas também tem teoria. Então, leiam o livro que a gente vai, de vez em quando, aqui abrir página tal, olha, o Boal aqui fala, a gente vai discutir isto. Também tem aquelas histórias, entrevistas que ele conta, onde ele vai revelando bastante sobre teatro, sobre teoria teatral. Então, leiam os livros, está lá no WhatsApp, depois a gente coloca no Drive também, para todo mundo. Então, por hoje é isso. Muito obrigado, companheiras e companheiros. Estamos juntos. Dia 30 é logo ali. A gente vai mudar isso com certeza. Beijo no coração. Obrigada, valeu. Drico.
A todos. Obrigado, Lico. Bom Obrigado, final de semana. Claudete. Bom final de semana. Obrigada. Maravilha, Tchau, Claudete. gente. Obrigada por sua Obrigado. gratidão. Gracias, hasta pronto. Ai, onde que tá?